Boa noite, nós estamos iniciando mais um estudo bíblico. Que o Senhor nosso Deus possa continuar falando ao nosso coração. Nós vamos nesse momento estar orando ao Senhor, buscando a sabedoria em Deus, porque é Ele que traz essa sabedoria aos nossos corações. Então vamos estar orando ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos dando de estudar a Tua Palavra, de meditar nas Sagradas Escrituras e obedecer os Teus mandamentos, ó Deus, que nós temos feito todos em toda a nossa vida. Nós agradecemos ao Senhor e eu peço misericórdia, Senhor, pela nossa vida e que o Senhor continue nos abençoando e nos sustentando. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos abrir a Palavra do Senhor no Salmo 124. É um cântico de romagem de Davi, o Salmo 124, Deus, o nosso protetor. Então Deus sempre tem nos protegido, Deus sempre tem nos amparado e nós louvamos ao nosso Deus porque Ele tem nos protegido e cuidado de todos nós. O Salmo 124, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então, nosso socorro nós encontramos em Deus, que sempre tem nos socorrido e cuidado de todos nós. Nós vamos, neste momento, então, estar mais uma vez falando com Deus, através da nossa oração. E após a oração nós vamos ter um cântico aí com a Lohane. Então vamos orar. Senhor, nós agradecemos. Nós pedimos ao Senhor que continue nos abençoando. Fala ao nosso coração. Que a mensagem do Senhor possa vir nos fortalecer, nos trazer compreensão da Tua Palavra. E desde já nós agradecemos ao Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos louvar ao Senhor, nosso Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Como é bom podermos louvar ao Senhor nosso Deus, Criador de todas as coisas. Nós estamos estudando no livro de Juízes. A última lição, terça-feira passada, nós estudamos o capítulo 10 de Juízes. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 11. Então você que está em casa neste momento, esteja abrindo a palavra de Deus no livro de Juízes, capítulo 11. Estaremos fazendo a leitura do verso 1 até o verso de número 11. Juízes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 11. O texto das Sagradas Escrituras nos diz: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai,
porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura, não me aborrecestes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e sê o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Vamos orar ao Senhor nesse momento, oração de louvor e adoração, e buscando também a sabedoria naquele que pode nos dar o entendimento da palavra, que é o Senhor nosso Deus. Senhor, nós rogamos ao Senhor e agradecemos ao Pai, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor é presente em nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, tem nos alimentado com a Tua palavra, mas nós pedimos neste momento, ó Deus, que perdoe as nossas transgressões, os nossos pecados, e que o Senhor possa me usar nessa noite, ó Deus, para transmitir a Tua palavra, a Tua mensagem ao Teu povo. E desde já eu agradeço ao Senhor, que é o nosso Deus, que tem nos sustentado todos os dias, tem nos mantido, tem nos livrado, ó Deus, de todos os acontecimentos ruins, e sabemos que o Senhor vai continuar cuidando de nós, porque é assim que o Senhor faz com os seus filhos. O Senhor tem demonstrado um cuidado muito grande com todos nós. Por isso nós agradecemos ao Senhor e pedimos a iluminação do Senhor através do Espírito Santo, para que possa nos dar compreensão da Tua palavra nesse momento. E agradecemos ao Senhor, que é o nosso Deus. E assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. As leis humanas podem vir a ser violadas, sem que eventualmente haja consequências. Uma pessoa que cometa homicídio pode até não ser descoberta ou conseguir, por algum dispositivo legal, não ser penalizada criminalmente. Já as leis naturais, que englobam as leis físicas e espirituais, funcionam de modo diferente. Elas são inexoráveis e sempre geram consequências. E não há como fugir delas. Aqui nesse mundo, no nosso contexto, nós temos que precaver, principalmente quando tratar aqueles que são os nossos subordinados. Pois hoje eles são os nossos subordinados. Amanhã a situação pode mudar
E eles poderão ser os nossos patrões. Aqui no nosso texto, nós encontramos uma situação onde um irmão, por parte de pai, foi desprezado pelos demais irmãos e que agora estava tornando-se chefe deles. Veja como a situação foi invertida. Jefté era filho de Gileade. Era filho de Gileade com uma prostituta. Mas Gileade teve mais filhos com a sua esposa. Após a morte de Gileade, os irmãos de Jefté excluiu ele da herança de seu pai, por ser filho de uma outra mulher. Foi quando então Jefté foge para Tobi e alguns levianos se aderem a Jefté, se torna conhecido como rebeldes. Essa ação nos lembra o que aconteceu também na vida de Davi, quando Davi estava sendo perseguido por Saul. Naquele momento, Davi ficou um pouco rebelde, juntamente com o seu exército, com aqueles 300 homens. Essa ação de Jefté fugiu para a terra de Tobi, mas chegaria um momento que a situação ia mudar. O dia da virada chegou, o dia de modificar, o dia de acontecimentos, onde os filhos de Amon se preparavam para guerrear contra os filhos de Israel, por causa de terras, conquistas de terras. Foi quando então Jefté recebe uma visita não esperada. Ele nem imaginava que ia receber essa visita. E essa visita poderia mudar e mudou o rumo da sua vida. Jefté era casado, tinha uma única filha. Os anciãos vieram à procura de Jefté. Conversaram com Jefté e queria que Jefté liderasse o exército que lutaria contra os filhos de Amon. Foi quando, naquele momento, então, Jefté teve a oportunidade de lembrá-los do que eles fizeram com ele anteriormente. Viu o que eu disse aos irmãos no início? Nós devemos pensar muito bem como tratar os nossos subordinados, porque amanhã eles podem se tornar patrão. Foi quando Jefté, então, questiona sobre não ter aceitado ele antes. E agora que estão em aperto, vai à sua procura? Espera aí, que situação é essa? Por que agora vocês pensaram em mim? Por que agora vocês estão precisando de mim? Só que os anciãos não temeram em responder, em dizer exatamente por isso. Por estarmos em aperto. Ou seja, por isso que nós estamos aqui conversando com você. Nós estamos em aperto e precisamos de você. Naquele momento, Jefté então faz as suas colocações. Ele poderia até assumir aquele exército. Ele poderia tornar o líder daquele exército, mas ele teve algumas colocações. Poderia até assumir essa batalha, desde que se Deus entregasse os filhos de Amon em suas mãos, ele queria assumir depois a liderança dos filhos de Israel. Ser o chefe deles.
Então essa foi a proposta de Jefté aos anciãos. O versículo 10 diz que os anciãos concordaram com a sua solicitação, com seu pedido. Então a primeira etapa estava pronta. Agora era dar sequência à sua idealização. Seria vencer a guerra. Mas para vencer essa guerra, ele sabia que ele precisava de Deus. Ele sabia que precisava da atuação de Deus para que ele pudesse então vencer aquela guerra. Pois foi isso que ele disse quando ele conversou com os anciãos: se Deus me entregar nas minhas mãos os filhos de Amon, vocês me colocam como líder. Então foi essa a colocação dele. Então ele sabia que precisava então da atuação de Deus. Jefté tenta uma reconciliação com o rei dos filhos de Amon. Ele vai até o rei e pergunta: mas é necessário essa guerra? E ele começa a explicar ao rei que aquela terra era por direito dos filhos de Israel. Pois quando os israelitas saíram do Egito, rumo à terra de Canaã, eles pediram passagem pelas terras e foram impedidos. E durante aquelas lutas, venceram e conquistaram as terras. Agora os filhos de Amon queriam, através de guerras, tomar dos filhos de Israel aquela terra. Jefté tenta reconciliação, só que eles não aceitaram. O que restava naquele momento então era Jefté conversar com Deus. Só que Jefté dá um passo muito errado aqui, o que às vezes acontece também conosco: agir sem pensar. Agir sem pensar nas consequências. Ele tenta a reconciliação, só que não deu certo. Aí ele resolve fazer um voto a Deus. Ele conversa com Deus, com aquele que poderia solucionar o seu problema. Ele estava num aperto, ele estava num beco sem saída. Então ele resolveu conversar com Deus. E ele comete o maior erro da sua vida. Ele faz um voto a Deus, que se Deus entregasse os filhos de Amon em suas mãos, se ele vencesse aquela batalha, quando ele retornasse à sua casa, a pessoa que saísse ao seu encontro, da porta para fora, seria sacrificada ao Senhor, seria oferecido como sacrifício ao Senhor. Isso era conhecido naquela época como um pacto cananeu. Eram os pagãos que faziam isso em momento de aperto. Faziam sacrifícios humanos aos deuses. E Jefté não havia ainda compreendido que Deus não aceitava sacrifícios humanos. Nós tivemos uma ação de Deus na vida de Abraão. Quando Deus testou a fé de Abraão, foi algo diferente. Quando Deus pediu o melhor que Abraão tinha naquele momento, que era o seu filho Isaque, Deus pediu que Abraão o sacrificasse. Mas na hora do sacrifício, Deus disse: basta. Ou seja, eu não aceito esse tipo de sacrifício. Deus providenciou naquele momento o cordeiro para ser sacrificado. Quando Jefté chegou em sua casa, quem saiu ao seu encontro e dançando, fazendo festas?
sua única filha, foi quando ele rasgou as suas vestes. Quando ele arrependeu daquilo que ele fez, mas já estava pronto, já estava feito. Só que ele poderia ter conversado com Deus. Ele poderia ter falado com o Senhor. Mas você pode até perguntar, por que Deus não interviu nesse sacrifício? Queridos, Deus já mostrou através do filho de Abraão, Isaque, quando ele pediu aquele sacrifício, que ele não aceitava sacrifício humano. Ele providenciou um cordeiro. Se nós observarmos na palavra de Deus, nós vamos encontrar passagens onde o Senhor não aceita sacrifícios humanos. Aí, por que Deus não interviu? Naquela ocasião, no caso de Abraão e Isaque, Deus havia provado a fé de Abraão. Nesse texto aqui, era um homem que estava em aperto. Ao invés de conversar e pedir a atuação de Deus, ele tenta negociar com Deus. Qualquer um que decidir sacrificar um filho ou tirar a vida de um filho, muitas vezes Deus não vai impedir. Só que ele não aceita esse procedimento. A filha de Jefté, ela pediu um tempo ao seu pai para sair com as suas amigas e chorar durante dias a sua virgindade. É interessante observar que esse ato ocorre até os dias de hoje com as moças daquela região, que sobem em direção ao Monte Gerizim, chorando pela virgindade da filha de Jefté. Até os dias de hoje acontece isso. Muitos não creem que Jefté sacrificou a sua filha. Há alguns estudiosos que dizem que o sacrifício significava ter levado ela para viver no templo, dedicado o tempo todo ao Senhor e não dando uma geração a Jefté, como foi Samuel indo para o templo. Mas aí é forçar um pouco o que está nas Sagradas Escrituras, pois o que está na Sagrada Escritura era que ele ia oferecer em holocausto, um sacrifício ao Senhor. Ele não fala, e ela pediu dias, e depois de completar esses dias, ele realizou aquele sacrifício segundo a palavra de Deus. E não fala que foi levado ao templo. Aqui nós observamos uma atitude errada de um servo de Deus. Gostaria de dizer a você que está me ouvindo neste momento, que muitas vezes nós erramos em nossas decisões. Ao invés de nós buscarmos a sabedoria, a orientação em Deus, como fez Salomão, não pediu riqueza, não pediu os prazeres deste mundo, mas ele pediu a Deus que o desse sabedoria para tomar as decisões, liderando aquele povo de Deus. Foi sábio no que ele pediu. E Deus ouviu o pedido de Salomão. Se Jefté tivesse conversado com Deus, Senhor, eu quero vencer essa batalha, mas eu preciso da atuação do Senhor na minha vida. Foi Deus que tocou no coração dos anciãos para chamar Jefté. E se você observar, Jefté era um servo que agradava ao Senhor. Então, se você observar, foi falta de ele buscar a presença de Deus. Se você olhar para a vida de Davi também, quando Davi não buscou a presença de Deus,
ele foi perseguido, ele fez tantas coisas erradas, até o momento que ele chegou em Ziclag, encontrou a aldeia toda destruída, os filhos foram levados, esposas foram levadas, dele e dos demais soldados. Foi quando ele acordou e viu que precisava buscar a presença de Deus. Aí todas as coisas foram encaixando, porque Deus começou a fazer parte da vida de Davi. Jefté tomou a sua própria decisão. Ele não consultou a Deus se deveria ou não deveria fazer esse voto, se deveria ou não deveria sacrificar aquele que saísse da porta da sua casa. Ação precipitada, que trouxe uma grande consequência, cortando assim a geração de Jefté, não dando uma sequência, pois o texto diz que era a filha única de Jefté. Quando formos tomar qualquer decisão, vamos buscar a sabedoria em Deus. Vamos conversar com o Senhor. Da mesma forma que Jefté tinha a oportunidade de falar com Deus, nós só não vamos ter essa teofania de Deus falando em voz altiva conosco. Porque nós temos hoje a Bíblia, Deus fala conosco através da Bíblia. Mas nós falamos com Deus através de nossas orações, que chegam à presença de Deus quando são feitas em nome de Jesus. Então, através de Jesus Cristo, nós chegamos à presença de Deus. Antes de tomar qualquer decisão, vamos buscar a sabedoria em Deus. Não vamos agir como agiu Jefté, tomando as suas próprias decisões, pensando às vezes na recompensa que ele ia receber após aquela luta, que seria o chefe daquela nação, daquele povo. Mas o que pode ter acontecido ainda mais no capítulo 12? Nós finalizamos aqui então o capítulo 11 de Juízes. E eu já convido vocês para a próxima terça-feira nós estudarmos o capítulo 12 e assim sucessivamente até terminarmos o livro de Juízes. Que Deus complete essa mensagem em nossos corações. Que possamos entender que Deus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não vamos deixar de buscar o Senhor. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos orar nesse momento, encerrando então assim o nosso estudo bíblico. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por ser um Deus bondoso, mas também ser um Deus justo, onde o Senhor nos deu a livre escolha para tomar as nossas decisões, que muitas vezes tomamos essas decisões de forma errada, de forma até que desagrada o Senhor. Sabemos, ó Pai, que somos pecadores e carecemos do perdão do Senhor. Que o Senhor continue nos usando, ó Deus, e usando também a Tua palavra, trazendo ao nosso entendimento, e que essa palavra possa ficar gravada em nossas mentes, e que possamos ter o amor, sentir esse amor, esse prazer, essa alegria de meditar na Tua palavra. Continue falando ao nosso coração, e nós agradecemos ao Senhor nosso Deus, e assim o fazemos em nome de Jesus. Amém. Agradeço a participação de todos vocês e já deixo o convite aí na quinta-feira, nós temos a nossa reunião de oração, o evangelista Rodrigo estará dirigindo a reunião de oração. Gostaria já de convidar vocês para estar participando conosco.